Oi, pessoal! Hoje é sexta-feira, né? E como vocês sabem, sexta-feira é dia de partiu reflexão. Hoje, na realidade, não é bem uma reflexão. Eu quero só falar um pouco sobre as normas globais de auditoria que foram publicadas essa semana, né? E, logicamente, que no futuro, para os auditores, vai haver aí toda uma reflexão para que se crie um roadmap para fazer essa transição, porque essas normas elas vão entrar em vigor lá no dia 25, desculpa, lá no ano de 25, acho que em janeiro, se não me engano, a data é 9 de janeiro. Tá? Então tem aí um ano para que aquelas atividades de auditoria, para aqueles auditores que queiram fazer essa migração, estar em conformidade com essas boas práticas, tenha todo esse tempo disponibilizado para isso, né? Precisa criar um plano, precisa fazer um roadmap ali para saber, olha, como que eu saio daqui e chego aqui, né? E é muito interessante porque essa norma, ela vem, e até eu fiz uma colinha aqui, ela vem com alguns tópicos bem objetivos, né? Se vocês me acompanharam, porque não sei se vocês lembram, lá em março de 2022, quando eu estive lá no Congresso de Auditoria do IA, lá em Dallas, o tema foi esse. E eu fiz uma série de relatos ali falando um pouco sobre isso. Na realidade, não mudou daquilo que foi colocado. As alterações foram muito pequenas, né? Mudou foi a figura é outra, mas as alterações foram muito pequenas. E o que é legal dessa nova norma, né? Ela vem trazer ali uma possibilidade, uma base para que a gente possa fazer a avaliação e a elevação da qualidade das funções de auditoria interna, né? Para isso, ela condensou tudo aquilo que lá nos IPPFs nós tínhamos separados, né? Ela condensou isso em cinco domínios, né? Onde o primeiro domínio é a proposta da auditoria interna. Esses domínios eles vão ser divididos em princípios, são 15 princípios ao todos, e cada um desses princípios em normas, que serão as normas que precisarão ser cumpridas para que possa estar em conformidade ou aderentes a esses princípios aqui. E essas normas, elas vão ter ali a divisão de aquilo que é requisito mandatório, aquilo que é considerações para implementação, e aí ele vai trazer alguns exemplos de implementação. Então, veja, ele faz todo um trabalho bem específico e bem detalhado de como que a gente vai trabalhar isso, o que não tinha necessariamente dessa forma nos IPPFs, né? O que não tem, porque os IPPFs eles continuam sendo as normas que nós devemos seguir hoje, né? E só fazer a transição nesses próximos 12 meses. Uma coisa que é interessante que ele traz nos padrões, né, nas normas ali, ele traz três palavras: o must, o should e o may. O must nós podemos traduzir como uma obrigação, é obrigatório fazer aquilo que está sendo definido naquela norma, né? O should pode ser utilizado ou poderia ser utilizado, pensem como vocês querem, e o may é aquele lá, olha, pode ser legal utilizar, né? Se não utilizar, tudo bem também. Então, assim, ele traz essa concepção. E algumas coisas outras importantes também que ele traz, e isso foi muito debatido lá nessa reunião, a aplicação dessas normas para pequenas equipes de auditoria. Então, como é que a gente se integra nessas normas, né? Porque isso pode causar algumas dificuldades. E eu até digo assim, tem empresas que, como não tem uma estrutura de governança, alguns domínios ali vai ficar meio complicado, né? Que é o caso do setor público, que não tem uma estrutura de governança como nós conhecemos dentro de uma empresa privada ou de uma empresa pública, empresa, né? E ele traz então alguns direcionamentos de como é que nós aplicamos essas normas ao setor público, que também foi um tema
muito debatido naquele momento, tá? Essas 5 dimensões, a primeira é o propósito da auditoria interna, e aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma tradução livre, né, do meu entendimento. Então eu falo o seguinte: olha, a auditoria interna fortalece a capacidade da organização de criar, proteger e sustentar valor, fornecendo ao conselho e à gestão avaliações, conselhos, conhecimentos independentes e objetivos, sempre com uma visão baseada em risco. Então ela muda a missão que existe hoje, ela também inclui aí a definição da auditoria como o propósito da auditoria. Me parece que eu não vi a definição propriamente dito, né? Mas é o propósito da auditoria. Aí ela tem uma dimensão que é a ética e o profissionalismo, né? Que ela juntou o código de ética nessa dimensão, mais o zelo profissional e a competência. E aí tem 5 princípios: demonstrar integridade, manter a objetividade, demonstrar competência, exercer zelo profissional e manter a confidencialidade. Depois nós temos o terceiro domínio, governando a função da auditoria interna. Essa vai ser um pouco mais complicada para as empresas públicas e também para as pequenas empresas ou aquelas que não têm estrutura de governança. 3 princípios: autorização pelo conselho, posicionar independentemente e supervisão pelo conselho. São esses 3 princípios. Notem, pessoal, que aqui a tradução é uma tradução livre, hein? Na hora que esse material for traduzido para o português pelo próprio IA, ali pode mudar as palavras, né? Então, assim, e aí nós temos o domínio 4, gerenciando a função da auditoria interna, com 4 princípios: planejar estrategicamente, gerenciar recursos, comunicar efetivamente e fortalecer a qualidade. E o domínio 5, desempenhando serviços de auditoria interna, que está mais dentro e mais próximo das normas de desempenho, né? Dos IPPFs hoje, aquelas normas que começam com o número 2000. Eu vejo o seguinte: gerenciando a função da auditoria interna está próximo das normas número 1000, né? Que são as normas de atributos, e as normas de desempenho agora com esse domínio 5, desempenhando serviços de auditoria interna. E aí nós temos mais 3 princípios para completar os 15: planejar o trabalho efetivamente, conduzir o trabalho, comunicar os resultados do trabalho. Então, vejam que essas normas eu acho que vai contribuir muito para a melhoria da qualidade das nossas atividades de auditoria, das funções de auditoria. Logicamente, pessoal, isso não é uma lei, né? São normas. São normas, são boas práticas. E vai ficar na decisão de cada auditoria, de cada empresa, utilizá-las ou não. Pode ser que a empresa, ou a auditoria, se busque utilizar outras normas, né? Tem outras normas que existem aí, né? No mundo da auditoria. Eu julgo que as normas do IA são as normas que são mais, digamos assim, mais adequadas para a função da auditoria interna. Então, a minha sugestão sempre é: se quer ter uma função, uma auditoria de qualidade, busquem trabalhar dentro deste processo com essas normas. Mas sempre lembrando que a auditoria interna, ela faz a avaliação independente e objetiva se utilizando de uma metodologia, né, que é o processo sistêmico disciplinado, que é onde nós aplicamos parte dessas normas. Então, é isso que vocês precisam, e vocês vão, e antes que eu me esqueça, no decorrer do tempo agora, cada um desses domínios eu vou trabalhar eles, né? Tanto aqui no canal do YouTube, como também na nossa rádio lá, na Rádio Crossover Brasil. Acessem lá a Rádio Crossover Brasil, está lá no Spotify, e vocês vão poder também ter outros temas que são trabalhados lá, mas eu também vou trabalhar com um pouco mais de profundidade esses temas lá na nossa rádio. Mas no final de tudo, vocês já sabem, não é? Sejam felizes. Até lá, até a próxima sexta-feira, hein? Fiquem em paz.